Graça e paz, amém? Uma honra, um privilégio estar com vocês aqui. Agradeço o convite da Jaque, de poder estar servindo aos irmãos aqui, né? Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que tem tentado abranger todas as áreas, né? Crianças, adolescentes, jovens, os vovós, né? Eu gosto de chamar de forma carinhosa. E eu sou o Léo, como a Jaque falou. Além de liderar o ministério de intercessão aqui na igreja, também eu lidero o ministério de esporte, né? Então, se você conhece jogadores de futebol, lutadores, entendeu? Manda pra cá, segunda-feira tem culto, a gente tem um culto dos atletas aqui. Amém? Todo mundo, pra todo mundo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, se você puder abrir tua Bíblia aí, é 8 horas, aqui mesmo. Não, da noite. Dia 7 agora, tá bom? Culto dos atletas. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. A gente vai ler um versículo só, que é o verso 17. Amém? Quem achou diz amém. Amém? Diz assim: como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, amém? E chama à existência coisas que não existem como se existissem. Queria que você gravasse esse finalzinho. E chama à existência coisas que não existem como se existissem. Agora volta um pouquinho, abre a tua Bíblia em Provérbios 18, verso 21. Provérbios é o livro que Salomão escreveu, filho de Davi, o rei mais sábio, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão. Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Deus, nós cremos que o Senhor já está aqui. E Deus, o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, Pai, que as Tuas palavras hoje venham encontrar uma terra fértil. Que as Tuas palavras hoje venham se tornar vida, Pai. Pai, que a gente possa entender o poder das declarações, Senhor. Poder, Pai, que a gente carrega, Pai. A língua é um pequeno órgão do corpo, Jesus, que sem o Senhor pode incendiar uma floresta, Pai. Pai, mas nós cremos também que a vida, Pai, no poder das declarações, Senhor. Nós queremos andar debaixo dessa vida, debaixo dessa realidade. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu falaria o poder das declarações, amém? Sabia que existe poder naquilo que você fala? Será que realmente você tem exercido aquilo que a palavra diz? Você tem gerado vida ou você tem gerado morte através daquilo que você fala? E eu queria trabalhar algumas declarações com vocês aqui. Eu lembro quando eu recebi essas declarações, quem me passou foi o pastor André. Quem conhece o pastor André, que está lá, pastoreando a nossa igreja lá em Portugal? Na época eu era seminarista lá em Caxias, ele tinha me levado para lá para pastorear os jovens, né? E eu estava passando um momento difícil, assim, na minha vida, né? Um momento de desafios, né? Ele falou: Léo, você precisa começar a declarar aquilo que a palavra diz. E a partir daquilo que a palavra diz, você vai viver, se você declarar com fé. Eu queria trabalhar algumas declarações com vocês aqui, amém, irmãos? E a primeira declaração que eu queria declarar com vocês é: Deus é bom em todo tempo, amém? Amém? Fala assim: Deus é bom em todo tempo, amém? Amém? Deus é bom quando não tem o alimento às vezes para você comer. Deus é bom quando às vezes falta o dinheiro para pagar aquela conta. Deus é bom quando as tragédias acontecem. Ah, Léo, mas como que Deus pode ser bom e essas coisas acontecerem? Nem tudo, irmãos, que acontece no mundo de ruim é a vontade de Deus, sabia disso?
Quem sabia disso? Eu não acredito, irmãos, que era a vontade de Deus que a cidade de Petrópolis passasse por aquilo. De verdade. Porque eu creio no meu Deus, o Deus que o Novo Testamento fala, a graça fala. A gente sabe que muitas coisas aconteceram no Velho Testamento. Às vezes, Deus mandava o povo matar crianças, matar outros povos, outras pessoas, mas era um contexto diferente. Quando Jesus vem, ele inaugura o tempo da graça. A graça sempre existiu, mas em Jesus ela foi manifestada aqui na terra. Então, Jesus fala assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, como que eu posso acreditar que é a vontade de Deus que pessoas morram em Petrópolis, lá como aconteceu? Eu não acredito nisso, irmãos. Sabe o que a palavra fala? A vontade de Deus é que ninguém pereça. Não tem gente perecendo? Não tem? Não tem gente indo para o inferno? É a vontade de Deus? Não. Então assim, Deus ele é bom em todo tempo, até nos desafios que você enfrenta na sua vida. Deus é bom em todo tempo quando você enfrentou um câncer, quando você enfrentou aquela doença. A Bíblia fala em Salmos para a gente provar e ver que o nosso Senhor é bom. Então a bondade de Deus vai muito além das circunstâncias que a gente vive. Amém, irmãos? A bondade de Deus vai muito além das dificuldades que a gente passa. Porque o Deus que eu sirvo, Ele quer que eu manifeste a bondade dEle nesse mundo de maldade. O mundo jaz no maligno, não é? Mas nós somos aqueles que carregam a bondade. Então, às vezes quando está tudo difícil, quando às vezes eu estou querendo desanimar, eu estou querendo às vezes parar literalmente de servir a Deus, porque eu não estou aguentando as lutas, eu declaro: Deus é bom em todo tempo. E isso se torna uma realidade, irmãos, e eu consigo enfrentar os desafios dessa vida, porque Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus nunca eximiu o seu povo disso, das dificuldades, mas Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se Ele venceu, irmão, nós também vamos vencer, amém? Então você crê nisso? Então assim, quando você tiver às vezes querendo murmurar ou reclamar, ou quando você quiser duvidar que Deus realmente é bom, declare, que você vai ver, você vai sentir uma presença, irmãos, que nos abraça. Porque a bondade de Deus é real. Deus ele amou tanto esse mundo, irmãos, que Ele deu o próprio Filho dEle. Isso é tão forte que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Jesus se quebrou numa cruz para que eu e você hoje não tivéssemos uma eternidade inteira longe dEle, sofrendo num lugar de dores e ranger de dentes. A Bíblia fala em Marcos 9, versículo 44, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É esse o lugar para onde muitos que não têm reconhecido Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que têm vivido a sua própria vontade, estão indo. Então, irmãos, não é esse lugar do nosso destino, amém? A gente vai reinar com Jesus. A gente vai entender que a bondade de Deus, ela nos abraça. E Ele é bom, irmãos. E Ele é bom. Então, Léo, o que eu faço diante da dificuldade? Eu declaro. Você viu o que a gente leu em Romanos 4? No verso 17, no finalzinho. E chama a existência coisas que não existem como se fossem. Deus, Ele criou o mundo, irmãos, a partir das declarações. Você sabia disso? Lá em Gênesis, Ele começa a declarar que haja separação entre os firmamentos, que haja luz e houve luz. Então, nós carregamos o poder, irmãos, da vida na nossa língua. Agora, o que me deixa triste é ver pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que estão na caminhada, se dizem cristãs, e usam o poder da sua língua que traz vida para trazer morte. Então, quando você amaldiçoa alguém, ou quando você fala uma coisa que você duvida do caráter de Deus, você não está fazendo a tua língua declarar aquilo que ela pode de verdade trazer, que é o que Jesus chamou. Jesus nos chamou para declararmos vida, amém, irmãos? Não morte. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Você não foi chamado para murmurar, para duvidar. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, amém, irmãos? Então, declare isso: Deus é bom em todo tempo. Então, a segunda declaração que eu queria falar com vocês é: eu represento meu Pai em tudo o que faço. Assim
como Jesus fez. Amém? Então repete aí: eu represento meu Pai em tudo que faço, assim como Jesus fez. Então, assim como Jesus representava o Pai, e ele falava assim: quem me vê, vê o Pai. Assim, quem olha para mim, vê o Pai, o Criador. Então assim, será que eu tenho representado Jesus em tudo que eu faço? Será que as pessoas têm olhado para mim e visto Jesus em mim? Será que eu tenho resplandecido a santidade, a pureza, a graça de Deus por onde eu passo? Porque se eu represento meu Pai em tudo que faço, assim como Jesus fez, a minha vida tem que ser a vida de Jesus. Amém? Jesus tem que brilhar através de mim. No mundo, irmãos, é um mundo de escuridão, mas quem que é a luz do mundo? Jesus falou assim: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então nós carregamos um brilho diferente, irmãos. Nós carregamos um brilho das bênçãos de Deus. Nós carregamos um brilho da santidade, da graça, da pureza do Senhor. Então isso está sobre a minha e sobre a tua vida. Agora, você tem representado Jesus naquilo que você tem feito? Ah, Léo, mas eu estou cansado, eu já estou numa idade avançada. Irmãos, isso não é desculpa para a gente, amém? Quem já ouviu falar do Russell Shedd? O Russell Shedd, ele morreu com 98 anos. Eu tenho uma Bíblia dele chamada Bíblia Shedd. Pensa num cara, irmãos, que era assim. Eu lembro uma vez que o pastor José comentou com a gente que a filha do Russell Shedd, o Russell Shedd era um homem de Deus, um homem que fez a diferença aqui nessa terra. Ele faleceu acho que em 2018, se eu não me engano. E o pastor Josué, numa reunião, comentou com a gente que a filha dele falou assim: eu só posso dizer que o meu pai é pecador porque a Bíblia fala que todos pecaram. Olha o testemunho que a filha dele dava sobre ele. Ele falou assim: cara, eu não lembro de uma vez ver meu pai dar um testemunho de pecado. Eu sempre vi meu pai como um santo homem de Deus. E isso é o exemplo, irmãos, que nós precisamos ter, amém? As pessoas precisam olhar para a gente e ver um caráter aprovado. Assim, não existe sombra de variação em Deus, amém, irmãos? Então não pode haver mudança de caráter na gente, não pode existir na gente um caráter ruim, não pode existir na gente alguém que duvida daquilo que o próprio Deus tem feito. Irmãos, Deus tem nos chamado para uma caminhada de intimidade com Ele. E eu vou só representar o meu Pai em tudo que eu faço se eu caminhar com Jesus. Se eu entender isso, eu represento meu Pai em tudo que faço, assim como Jesus fez. Jesus falou: sede santo como eu sou santo. Então o nosso padrão é Jesus, amém, irmãos? Nós temos que andar e procurar andar como Ele. O que Jesus faria nos meus passos? Você já se perguntou isso? Pensa numa situação difícil da sua vida. Pensa num desafio que às vezes você não vê possibilidade daquilo ali acontecer, de tão difícil que é. Você já parou para perguntar o que Jesus faria no seu lugar? Em meus passos, o que faria Jesus? Esse mundo precisa conhecer Jesus através de nós, amém, irmãos? Se você está respirando, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se Deus não tivesse um propósito, Ele já tinha te levado. Então, não tem desculpa para a gente, amém, irmãos? Léo, eu sei que eu não tenho a força de 30 anos atrás. Às vezes eu estava ali sentado e estava olhando aqui para vocês, né? E na minha caminhada eu sempre busquei ter um coração ensinável, sabe? E eu gosto de conversar com pessoas mais maduras, porque são pessoas que já tiveram uma caminhada, já erraram muito, já acertaram muito. Então eu, que estou com 33 anos, posso evitar muitos erros se eu parar para conversar com muitos de vocês, se eu parar para ouvir vocês. A gente pode aprender com uma criança, amém, irmãos? Com um bebê. Às vezes quando eu olho para minha filhinha de 6 meses, eu falo assim: cara, como que Jesus é perfeito. E quando eu olho para uma pessoa de 90 anos, eu falo: como que Jesus é perfeito. Então, irmãos, chegou o tempo de nós brilharmos essa luz, amém? Chegou o tempo de nós representarmos o nosso Deus em tudo aquilo que a gente faz. Se você for comer, se você for pagar uma conta, se você for varrer uma casa, se você vier para uma reunião de oração,
Se você for no mercado fazer uma compra, faça tudo isso, mas faça para a glória de Deus, amém, irmãos? Porque você representa um rei, o rei dos reis. Você é realeza, amém? Então não tem espírito de coitadinho em nós, não existe isso, não tem desculpa, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre nós, amém, irmãos? E eu creio que Deus vai levantar mulheres e homens aqui para transformar esse mundo. Talvez você vai ter uma ideia aí, cara, nos seus 70 anos, seus 80 anos, que vai mudar um país. Eu creio nisso. Eu creio isso. Deus é nosso Deus, amém, irmão? Essa é a segunda. Quem lembra da primeira? Deus é bom, hein? A segunda é: eu represento meu Pai em tudo que faço, assim como Jesus fez. E a terceira declaração que eu queria trabalhar com vocês é: nada é impossível com Deus, amém? Nada é impossível com Deus. Eu gosto de falar isso porque as impossibilidades, irmãos, elas se curvam diante do nosso Deus. Às vezes eu paro para pensar um pouco na minha história familiar. Eu tive tios meus que se envolveram no tráfico. Eu tive um tio meu que foi assassinado com 23 anos. O outro morreu com 28 anos. E parece que esse espírito sempre perseguiu a nossa família. E isso que acontecia, né, que acontecia era por parte da família da minha mãe. Meu tio, pra você ter noção, cara, ele era um homem trabalhador, sabe? Trabalhava na Petrobras, tinha um bom emprego, um bom salário. Do nada ele virou a cabeça, irmãos. Parece que entrou um demônio nele, ele foi pro tráfico. Ele entrou pro tráfico a ponto de matar pessoas e beber o próprio sangue delas. Porque o diabo, ele faz isso, sabia? Às vezes o diabo, você pode estar aí 20 anos firme, cara, na tua caminhada com Deus ali, ó, certinho com Deus. Mas às vezes você dá uma brecha, ele entra, cara, e destrói tua vida. Então a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, o diabo, ele quis fazer isso na minha família. 2 irmãos meus se envolveram no tráfico. E pensa numa coisa que era impossível, aquilo ali não... Deus reverter aquela situação ali. Um irmão meu foi preso. Cara, o meu irmão mais novo, olha a situação, ele saiu com uma menina. A menina era mulher de um traficante. Ele não sabia. O traficante jurou ele de morte, falou que ia matar ele. E aí ele entrou pro tráfico, porque ele achou que ele tinha que se proteger daquela ameaça. Graças a Deus ele nunca matou ninguém, nunca usou droga. Meu irmão, é um garoto, pensa num garoto com um coração assim, maravilhoso. Mas escolhas. E naquela situação parecia que era impossível aquilo se reverter. E Deus permitiu que o meu irmão fosse preso, para ele não ser morto. E meu irmão ficou 1 ano e 2 meses preso. Eu lembro quando ele saiu de cadeia, eu arrumei um emprego para ele aqui na igreja, para ele varrer chão aqui na igreja. Ele falou: não, Léo, a galera está me chamando para voltar para o tráfico, eu vou voltar para o tráfico. E eu aqui lutando, mas mano, às vezes eu ficava 4, 5 horas conversando com ele aqui, falando: cara, não faz isso, não dá esse desgosto pro meu pai, não faz isso. Parecia que era impossível, irmãos. Mas nada é impossível para Deus. E graças a Deus, irmãos, aquilo ali, meu irmão, Deus foi trabalhando no coração dele. Deus foi libertando ele daquelas ideias. Meu irmão hoje está firme, cara, trabalhando, noivou, se batizou. Vai casar agora em outubro. Porque nada é impossível com Deus. Amém, irmãos? Talvez você olha para o teu filho aí que está afastado, que está no mundão. Para tua filha que você criou, você deu carinho, e veio um homem, cara, destruiu a vida dela. E você fala assim: Léo, parece que Deus não está vendo. É impossível, Léo. Irmãos, nada é impossível com Deus. Declara isso: nada é impossível com Deus. Porque as impossibilidades, elas se curvam ao nosso Deus. Amém, irmãos? Não existe nada impossível para Ele. Então creia que Deus pode reverter esse quadro. Assim como Ele fez uma obra na vida do meu irmão, Deus pode fazer uma obra na vida do teu filho, da tua filha. Se você crer. Amém? Amém? Porque nada é impossível com Deus. A 4ª declaração é: como um crente, eu tenho em meu DNA perseguir impossibilidades e vê-las se curvarem a Jesus. Então,
aquilo que Jesus fez, coisas impossíveis aos olhos humanos. Ele ressuscitou mortos, Ele trouxe vista aos cegos, Ele levantou paralíticos, Ele curou, Ele libertou, Ele salvou. Então aquilo que Jesus fez, irmãos, está sobre a minha vida, amém? Então, como um crente, eu tenho em meu DNA perseguir impossibilidades. Então, o crente que vive de verdade o evangelho, ele persegue o impossível, porque o impossível vai se dobrar diante de nós, irmãos. Amém? Nós vamos ver o nosso Deus poderoso, todo-poderoso agindo diante de impossibilidades. Amém? Deus, ele restaura nações, irmãos. Deus restaura bairros, cidades. Agora, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos carregar esse milagre nas nossas vidas, no nosso sangue. Precisamos carregar o Espírito Santo para ver as impossibilidades se curvando diante de nós. Irmãos, eu lembro um dia, eu estava aqui na igreja, eu estava fazendo seminário. Nós ganhávamos uma ajuda de custo da igreja. Eu tive que abrir mão da minha vida inteira para durante 2 anos ser treinado para ser um pastor aqui da nossa igreja. Irmãos, a gente ganhava uma ajuda de custo, dava só para a gente comer e pagar passagem, visitar a cela. Teve um dia, faltavam uns 15 dias para acabar o mês, eu estava com R$2 no bolso, irmão. Pensa nisso. Pensa nisso. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou comer amanhã? Eu morava com um amigo meu aqui no Recreio, porque eu estou lá de Bom Sucesso. Eu fui criado ali no Morro do Adeus, ali na Avenida Itaoca, não sei se os irmãos conhecem. E aí eu estava aqui e vindo assim, o que eu vou comer amanhã, Senhor? Eu estou com R$2 no bolso. Aí Deus falou assim, quem te chamou? Irmãos, eu ouvi a voz literalmente de Deus. Sabe quando você sente uma convicção, uma certeza? Deus falou assim, quem te chamou? Quem te chamou não foi homem não. Quem te chamou fui eu. E eu vou cuidar de você. Eu falei, nossa. Irmãos, naquela hora veio uma confiança, sabe? Você já sentiu uma confiança diante de impossibilidade? Já sentiu um abraço de Deus diante de um desafio? E eu lembro que o pastor José estava fazendo um momento de ofertas. E aí ele, fazendo aquele momento, né, que ele faz todo domingo aqui, e vindo esses pensamentos, né, e ao mesmo tempo a voz, né. Irmãos, eu só recebi um toque assim, isso aconteceu uma vez comigo aqui na igreja. Era um casal da minha célula falando assim, Léo, eu ia entregar essa oferta, ninguém sabia, irmãos, do que eu estava passando. Ninguém sabia. Só Deus sabia. E eu tinha vergonha de falar, né. Eu sei que o Senhor pedisse ajuda aqui para a igreja, para os irmãos que eu conheci aqui, iam me ajudar. A Bíblia fala para a gente comunicar as nossas necessidades aos santos, amém? Amém? Então você está precisando de alguma coisa, peça. Eu sei que tem muita gente 7-1 que vem aqui e conta uma história mente, mas nós estamos na família de fé, amém, irmão? Nós somos irmãos. É necessidade de um, é necessidade do outro, amém? Nada pode faltar no nosso meio, porque nós somos a igreja de Jesus. E naquele momento, aquela irmã falou, Léo, estava indo entregar e Deus mandou eu te dar. Eu falei, nossa. Aí ela falou assim, abre a mão. Eu abri a mão, era um paco de dinheiro, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor é demais. Meu irmão, pensa assim, na hora certa, porque Deus nunca chega atrasado, amém? Deus nunca chega atrasado, Ele sempre chega ali, ó, que Ele é bom em todo o tempo. E aí depois eu saí, eu fui contar o dinheiro. Irmãos, ninguém sabia quanto que a gente ganhava. Era o mesmo valor que a gente ganhava daqui. O mesmo valor. Por quê? Porque as impossibilidades se curvam diante de nós, que carregamos o DNA de Jesus. Você carrega o Espírito Santo de Deus, cara. Deus, ele poderia habitar em qualquer lugar, cara. Eu lembro quando eu passei, aí, irmão, isso aí é assim, é fichinha. Um dia eu vou poder contar tudo que é muita coisa, é muito milagre, irmão. Eu era um garoto, cara, que veio da favela, dificuldade. Casei, fui passar minha lua de mel, sabe onde? No Chile. Aí fui lá nas cordilheiras lá, nossa, irmão, pensa numa coisa linda. Já viu aquele mar que é maravilhoso? Cara, Deus poderia escolher uma montanha dessa para habitar, cara. Deus poderia escolher uma mansão dessa que você vê aqui na Barra, fala, cara, eu quero ficar aqui, que é um lugar, meu irmão, que é absurdo, é muito lindo. Mas Ele escolheu não uma casa feita por mãos humanas. Ele escolheu você para habitar.
Se Ele habita em você, você tem que se mover a partir disso, amém? Então você não pode olhar para a tua família e aceitar a condição que o diabo está querendo imprimir sobre os teus filhos, cara. Porque se você aceita, você condiciona isso. E você vai agir a partir disso. A partir de uma desobediência, de uma infidelidade. A partir... Porque eu sei que... Eu já vi, irmãos. Pensa um povo que sofre, é o povo de Deus, cara. Mas por que o povo de Deus sofre, Léo? Para você lembrar um pouco do que Jesus passou na cruz. Porque os sofrimentos que a gente passa aqui assemelham um pouquinho, irmãos. Dá um pouquinho de noção do que Jesus enfrentou por nós. Então Jesus não estava carregando só o meu pecado, só o seu pecado naquela... Irmãos, Ele estava carregando o pecado do mundo inteiro. Pensa num peso, irmãos. Pensa num fardo que eu e você não poderíamos carregar. E Ele carregou tudo. Ele suportou, irmão. Por amor. O que você está disposto a suportar por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? Talvez se você está aqui hoje, você seja aposentado, aposentada. Ah não, Léo, eu só estou descansando. Eu sei que você trabalhou muito na sua vida. E descansar faz parte. Mas o melhor descanso, irmãos, vai ser no céu, amém? Então você está respirando aqui, trabalhe para Jesus, cara. Um dia você trabalhou para um homem, para uma empresa, para uma mulher, para você ganhar seu sustento. E a Bíblia fala que todo obreiro é digno do seu salário. Mas hoje você vai trabalhar para Ele, cara. Enquanto você tiver força, dê o seu melhor por Ele, amém? Para que vidas sejam impactadas. Para quando você chegar lá no céu, e você der de cara com Ele, Ele fala assim, você esgotou até as últimas forças, para que alguém pudesse experimentar o que você experimentou. Entra, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, eu sonho com esse dia, irmãos. Eu sonho o dia que eu ouvi isso do próprio Filho de Deus, cara. Eu acho que eu vou dar um abraço a Jesus e vou ficar no colo dele lá. E vai atrasar um pouquinho a fila, que eu vou ficar lá no colo dele. Porque, irmãos, valeu a pena passar pelos sofrimentos aqui. Amém? Não parou a gente continuou. Então, se você está sofrendo, não sofra sozinho. Amém? Deixa Jesus carregar esse fardo com você, que vai ficar mais leve. Amém? E a gente vai suportar tudo por Ele. Penúltima declaração que eu queria trabalhar com vocês é: Jesus proveu resposta para o meu problema antes de eu ter o problema. É fácil para mim confiar nele em todas as situações. Amém? Amém? Você crê nisso? Então, antes de você estar enfrentando esse problema que você está enfrentando, o nosso Deus já proveu a solução para esse problema, a resposta para esse problema. Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que se diz ateu. Eu não acredito na existência de um Deus. Eu acredito no aqui, em mim, na minha força. Mas, irmãos, pela fé, nós acreditamos num Deus soberano sobre todas as coisas, amém? A fé nos move, amém, irmãos? Até um ateu tem fé, sabia? Só que ele canaliza a fé dele em lugares errados. Porque a Bíblia fala em Romanos também, 10, que Deus deu a cada um uma medida de fé. A questão é que com Jesus, a nossa fé vai aumentando, amém? Vai crescendo. Então, sabe uma oração errada que a gente faz? Tiago fala, vocês pedem e não recebem, porque vocês o quê? Pedem o quê? Pedem mal, né? Uma oração errada. Jesus, me dá fé. Errado. Porque Ele já te deu fé. A questão para você orar de uma forma que agrade o coração de Deus é você orar assim: Senhor, aumenta a minha fé. É legal. Senhor, fortalece a minha fé. Porque aí eu vou crescendo o quê? De glória em glória
e de fé em fé, irmãos. E aí nós vamos ver as soluções para os nossos problemas. Porque, irmão, se eu der acesso ao meu coração, o problema que eu estou vivendo, e se entrar em mim, eu não consigo ver a solução. Eu não consigo ver a resposta. Porque o diabo é assim, irmãos. O diabo, ele vai te rondando. É o que a Bíblia fala, não é? Ele o quê? Ele o quê? Brama como leão. Mas ele não é o leão. Amém? Ele brama, ele ruge. Como? Mas ele não é. O nosso leão é o nosso Deus, amém? O leão da tribo de Judá. Esse é o leão verdadeiro. O diabo, ele tenta falsificar o rugido. Só que ele vai te rondando. Ele vai o quê? Te embaraçando. Ele vai te colocando para a parede, descostas. Assim, você fica... Não sabe para onde você sai. Por quê? Porque você deixou aquilo ali te embaraçar, aquela situação. Você não conseguiu ver que em meio àquilo ali existia uma porta para você sair. Então o diabo, ele tenta o quê? Minar a tua fé. Não tem aquele pai que queria que a sua filha fosse curada? Jesus falou o quê? O que aquele pai falou? Jesus, ajuda-me a crer. Aumenta a minha fé. Jesus o que? Ajudou ele. Então comece a orar com Deus, amém, irmãos? Orar com Deus é orar do céu para a terra. Orar para Deus é da terra para o céu. Eu não oro para Deus, eu oro com Deus, porque eu entendi qual é o meu lugar. Eu entendi em Efésios 2 que eu estou assentado em Cristo Jesus. Eu habito nas regiões celestiais. Irmão, quando a gente foi salvo, Deus tirou a gente da terra e levou para o céu, amém? O problema é que tem muita gente que está aqui na terra ainda. Tem muita gente que se move a partir da terra e não se move a partir do céu. Então, quando eu me movo a partir da terra, eu tenho uma visão que é humana, uma visão errada. Eu não tenho uma visão sobrenatural, eu tenho uma visão que é natural. No céu não, no céu eu tenho uma visão sobrenatural. No céu, quando eu estou andando no céu, eu vejo o enfermo e eu declaro cura em nome de Jesus. Amém? Quando eu vejo uma impossibilidade, eu carrego o DNA. Quando eu vejo um problema, eu carrego a solução. Por quê? Porque nós somos resposta para esse mundo, irmãos. Nós somos o povo de Deus e a resposta para esse mundo caído. Então viva a partir disso, amém? Creia no Deus que te salvou. Creia no Deus que te tirou do lamaçal do pecado, do reino, do império das trevas e te trouxe para o reino de luz, do seu Filho, do seu amor. Você sabe de onde Deus te tirou, não sabe? Eu sei, irmãos, a obra que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Você sabe. Então a gente só agradece e glorifica, amém? Porque não o encontramos. Quando você está perdido, quando você já perdeu alguma coisa em casa? Quem já perdeu alguma coisa em casa, você fica procurando? Você fica desesperado porque você quer encontrar. Aí fala, não, quando eu encontrei Jesus, parece que Jesus estava perdido. Não, irmãos. Quem estava perdido era a gente. Ele nos encontrou, amém? Ele te encontrou. Foi Ele que deu o primeiro passo. Você só o que? Correspondeu. Porque o Evangelho é sobre isso, irmãos. O livre-arbítrio é sobre você corresponder àquilo que Deus quer fazer. Deus quer salvar todos, irmãos. Mas nem todos querem ser salvos. Nem todos querem corresponder a esse chamado e viver a partir do poder que eu sei que eu carrego o Espírito e a minha língua tem o poder de trazer vida. Deus, Ele realmente pega as coisas que não existem, irmãos, e chama da existência. Chama a existência, irmão. Comece a declarar, amém? Comece a liberar decretos hoje. Comece a trazer coisas que não são como se fossem. Você carrega o poder criador. Você carrega o poder de gerar vida e gerar morte. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não gere morte, amém? Não use o poder que você carrega para destruir alguém. Seja a tua palavra para exortar, para encorajar, para confortar. Agora, para maldizer alguém, para destruir alguém, não, irmãos. Amém? Então, uma das piores coisas que você pode fazer é murmurar. Você sabe que o povo que saiu do Egito
Sabe só quem entrou na terra prometida depois de 40 anos? Só Josué e Caleb entraram, irmãos, dos que saíram do Egito. Por quê? Porque o povo murmurou. Quem murmura não chega na terra. Quem murmura não vai provar as bênçãos do Senhor. Então para de reclamar, amém? Para de reclamar em nome de Jesus. Fala isso com muito carinho, com muito amor. Quando você for reclamar, você já começa a abençoar. Ah, minha saúde está uma porcaria. Não, minha saúde está uma bênção em nome de Jesus. Minha família é uma bênção. Olha, mas minha filha está no mundão. Meu filho está nas drogas. Meu filho é uma bênção. Porque eu trago vida onde tem morte, amém, irmãos? É sobre isso, amém? Quem está recebendo aqui hoje? Eu estou recebendo, irmãos. Mais que eu esteja ministrando aqui, eu estou recebendo também. E a última declaração. Eu tenho valor, amém? Fala assim, eu. Fala alto, fala, eu tenho valor. Amém? Amém? Você tem valor. Já viu aquela música? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Léo, qual é o meu valor? É 1 bilhão de euros? 1 bilhão de dólares? Não. Seu valor foi o sangue que foi derramado, o sangue precioso de Jesus, que foi derramado naquela cruz por você. Então não tem dinheiro no mundo que possa comprar isso, irmãos. Você tem valor. Eu lembro uma vez que, às vezes a gente reunia as nossas células, né? E a gente ia muito em asilo, né? Uma vez eu levei nossa célula para ir no asilo lá no Rocha, um bairro ali perto de Benfica ali, né? E aí quando a gente chegou lá, né, era muitos idosos, né? E muitos não tinham tido aquela experiência ainda, né? E muitos filhos, né, às vezes deixam os pais lá e nunca mais voltam, né? Eu acho que eu não quero viver isso, nem quero passar por isso. Se você está aqui hoje, graças a Deus, você tem saúde, você tem uma casa, você não precisa estar num lugar desse, né? Eu sei que existem necessidades de cada um, às vezes é preciso, que às vezes não tem condição, mas isso não pode roubar de mim de eu visitar um pai ou uma mãe que está lá. E às vezes a gente conversava com senhorinhas lá de 98 anos, tinha uma lá de 114 anos. E sabe o que elas queriam? Elas só queriam atenção, só queriam conversar. A gente levava um monte de coisa de doação para eles, né? Mas elas só queriam bater um papo, né? E algumas falavam assim, faz 20 anos que meu filho me deixou aqui e nunca mais voltou. E aquilo rasgava o nosso coração. Às vezes eu saía de lá chorando, mas Jesus nos ensinou em Mateus 25, quando a gente faz isso por um pequenino, é como se a gente estivesse fazendo ao próprio Deus, né? E às vezes você chega lá, né? Elas não sentem esse valor, porque às vezes foram jogadas lá, né? Assim, não tiveram escolhas, porque não tem mais a saúde, não tem mais o vigor. E tá naquela situação, né? Mas a palavra que eu creio, irmãos, é que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ou ainda que um filho meu me abandone, Jesus nunca me abandonaria, amém? Então quando a gente estava lá visitando aquelas vozinhas, a gente estava representando Jesus ali. E eu falava assim, teu filho pode ter te abandonado, mas a gente está aqui, um filho de Deus está aqui, para dizer que a senhora é abençoada, para dizer que a senhora tem valor. Então assim, nunca deixa ninguém desvalorizar você, ou desmerecer você. Nunca deixa ninguém roubar o que... Olha, mas eu sei que, irmão, deve ser uma tristeza que é sem igual. Você cria um filho, uma filha, você dá educação, e aí chega no final da tua vida, quando tu precisa, teu filho faz isso. Imagino assim, nem imagine isso, irmão. Acho que só quem passa sabe, né? Mas o que eu posso te dizer é que você carrega um valor, amém?
E ainda que a gente falava lá para elas lá, ainda que vocês estejam passando por isso, Jesus está aqui, Jesus nunca abandonou vocês. Isso é lindo, irmãos, amém? Então assim, valorize aquilo que Deus fez por você, amém? Por mais que alguém não tenha reconhecido o seu valor, parente, agora, reconheça sempre, independente da sua história difícil, da situação difícil que você está vivendo. Reconheça sempre o preço que foi pago por você. Isso foi poderoso. Fica de pé, se você puder, no seu lugar. Vou repetir mais uma vez assim: eu tenho valor, amém? Agora a gente vai recapitular nossas declarações, amém? Anota aí para você treinar em casa. Deus é bom em todo tempo. Eu represento meu Pai em tudo o que faço, assim como Jesus fez. Vamos lá, vamos repetir. Nada é impossível com Deus. Como um crente, eu tenho em meu DNA perseguir impossibilidades. Vamos lá, e vê-las se curvarem a Jesus. Jesus proveu resposta para o meu problema antes de eu ter o problema. É fácil para mim confiar nele em todas as situações. E a última é, quem lembra? A última: eu tenho valor. Amém?